Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre plásticos no meio ambiente e vou um pouco mais além, falando hoje sobre microplásticos e nanoplásticos no meio ambiente e em animais, inclusive o ser humano. Eu espero que isso possa trazer um pouco mais de informações que atinjam a boa parte da população que desconhece esse assunto, desconhece esse problema. E é um problema que tende a se agravar ao longo do tempo, devido ao uso indiscriminado que nós temos com relação aos plásticos. A gente usa o plástico no dia a dia para muitas atividades. Nós temos que repensar, substituir o máximo possível por plástico biodegradável, procurar alternativas para reduzir o consumo de plástico no planeta. Porque esses plásticos, eles com o tempo, eles vão se quebrando devido à ação da temperatura, da radiação solar, da ultravioleta. Esses plásticos ficam cada vez mais quebradiços. Eles perdem a flexibilidade, ficam mais quebradiços, começam se escamando. E aí formando micro e nanoplásticos, que são partículas muito pequenas. E elas então, por exemplo, ocorrem naquelas 5 ilhas que eu falei para vocês no slide, no vídeo passado. Eu comentei dessas mega ilhas nos oceanos, sendo que uma delas é maior do que o estado do Amazonas. E essas ilhas são formadas, então, em regiões de calmaria dos nossos oceanos, onde há a convergência das correntes marinhas de águas fria com de água quente, formando regiões de calmaria e onde esses plásticos vão se concentrando. E à medida que o tempo vai passando, já está começando a surgir fitoplâncton, está começando a ter vida nessas ilhas, formando fitoplâncton, já tem agora aparecendo crustáceos, aparecendo peixes, e esses plásticos, ao longo do tempo, eles vão se convertendo em nano e micropartículas, estão sendo então incorporadas na cadeia alimentar desses ecossistemas artificiais. Então, não é surpresa se nós encontrarmos peixes de lá com uma alta concentração interna de partículas de plásticos. Porque à medida que eles vão se convertendo, eles vão entrando em contato com seres vivos e vão sendo absorvidos. E não é só nessas mega ilhas de plástico que esse processo de conversão está acontecendo. Ele está acontecendo no planeta inteiro. Então, aquelas partículas que são mais leves do que o ar são carregadas pelas correntes aéreas, sendo encontrados então plásticos, inclusive na Antártida, que fica a 6.000 quilômetros de distância dos continentes habitados. Então, mostrando que elas são carregadas pelo ar. E aquelas que são mais densas do que a água marinha, a água salgada, elas acabam indo para o fundo dos oceanos, como eu mostrei para vocês com relação ao mar Mediterrâneo. Então, parte dessas partículas afunda, parte fica na superfície, servindo então de abrigo, de casa, entre aspas, de seres vivos, formando então um ecossistema diferenciado, e outras partes são carregadas pelo ar para todo o planeta. E o que está acontecendo também nos oceanos, segundo os cientistas, a água dos oceanos está acidificando devido à presença talvez dos plásticos. Então, essa é uma especulação científica de que a água está ficando mais ácida devido ao ocorrer dos plásticos. E isso está acarretando morte de corais. Os corais são as ilhas de vida nos oceanos. Então, dos oceanos, em pleno, a vida fica mais concentrada nos corais. E eles estão sendo destruídos. E agora nós temos aí essas ilhas artificiais de plástico, onde a contaminação de plásticos é altíssima. Então, não é surpresa se, à medida que nós formos avançando no tempo, cada vez mais os peixes de águas salgadas vão estar cada vez mais contaminados
com micro e nanoplásticos. Então, o que está acontecendo no nosso planeta é que cada vez nós estamos consumindo mais plásticos. Esse plástico vem através do ar que nós respiramos, da água, pela água que nós estamos bebendo, pelos alimentos, pelos peixes. E um trabalho feito em 2021, foi publicado em 2021 por Nord et al., eles fizeram um cálculo que uma criança, ela consome cerca de 553 micropartículas por dia, cada criança, em média. E cada adulto consome cerca de 883 micropartículas por dia, diárias. O que está acontecendo com esses microplásticos e nanoplásticos no nosso corpo? Eles estão então entrando pela boca, saindo então através das fezes, mas parte desses plásticos fica no nosso organismo. A preocupação maior é que os nanopartículas já são menores do que as células do ser humano. Elas conseguem então penetrar nas células. Então, está havendo já uma distribuição dessas partículas, já foram encontradas essas micropartículas, além dos intestinos, nas fezes, já foram encontradas em pulmões, no sangue, quer dizer, elas entraram já na corrente sanguínea dos seres humanos, tanto em adultos quanto recém-nascidos, e já foi encontrado inclusive na placenta, quer dizer, a criança ainda nem nasceu e ela já tem partículas de plástico no seu organismo. E um trabalho feito com ratos, por cientistas, eles colocaram então, dando a água para ratos em laboratório e colocando micro e nanopartículas na água, e eles analisaram que ao longo do tempo, essas micropartículas foram encontradas no cérebro, quer dizer, o sistema imunológico de bloqueio, aquele de bloqueio dos ratos, não conseguiu bloquear a ida desses plásticos para o cérebro. Se isso está acontecendo em ratos, através da ingestão de água com plástico, o que está acontecendo conosco também? Provavelmente o nosso cérebro também já deve estar contaminado com micro ou nanoplástico, principalmente nanoplástico. Nós não sabemos ao longo do tempo o que esses plásticos vão acarretar, mas evidentemente que não vai ter coisa boa para nós não. Com certeza alergias vão aumentar, inflamações em órgãos vitais do nosso organismo tendem a ocorrer com mais frequência. Mas isso daí é um tema que eu acho que merece um vídeo à parte. Eu vou deixar então para o próximo vídeo falar o que está acontecendo com ele, que pode acontecer com esses micro e nanoplásticos dentro do nosso corpo. É muito importante que a gente tenha essa noção de perigo, tenha essa noção de um problema que cada vez está se agravando mais, e nós precisamos de ter consciência e começar a trabalhar para reverter esse processo. Porque no final nós vamos ser as principais vítimas desse uso indiscriminado de plástico que a gente está fazendo aí no dia a dia, desde quando a gente compra alguma coisa no supermercado, ou em todas as atividades nossas, o plástico é uma presença constante. Eles são extremamente importantes, nós precisamos de usá-los, mas precisamos de usá-los com inteligência. Nós precisamos urgentemente reciclar esse plástico. Eu li duas informações, uma que fala que não chega a 10% da reciclagem e outra que fala que é 18%. Que seja 10, 20% ainda é muito pouco, nós precisamos de reciclar o máximo possível. 80% ou mais desses plásticos precisam de ser reciclados. E nós precisamos urgentemente produzir plástico biodegradável em quantidade suficiente para substituir o máximo possível esses plásticos que a gente usa no dia a dia. Senão nós vamos ter consequências sérias aí, problemas sérios de saúde, à medida que a gente vai caminhando pela vida. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Então no próximo vídeo eu vou fazer uma abordagem melhor sobre esses plásticos no corpo humano, relatando os problemas que podem acarretar para a nossa saúde. E agradeço a presença de vocês. Por favor, curtam, se inscrevam quem não se inscreveu. Boa parte dos que estão
vindo nos nossos vídeos, não está se inscrevendo. E, por favor, compartilhe o máximo possível. Essas informações, elas precisam ser de conhecimento geral, universalizado, globalizado, para que a gente tenha um pouco mais de cuidado no uso do plástico no nosso dia a dia. Muito obrigado, então até o próximo vídeo.